Amigos, o Brasil perdeu para o Japão de virada por 3-2, depois de estar ganhando de 2-0. Tomou uma virada com erros individuais, principalmente do setor defensivo. Muitos dizendo que foi um apagão. Será que foi um apagão? 45 minutos que numa Copa do Mundo pode custar uma eliminação, deixar uma Copa e ir embora. Vamos lembrar que no último Mundial, por poucos minutos, o Brasil não continuou no Mundial, chegando ali até numa final da Copa do Mundo para a Croácia. Vamos lembrar que o Brasil foi eliminado e aí depois foi para os pênaltis e ficou fora. O Ancelotti está testando os jogadores. Isso ficou claro, né? O Ancelotti está testando os jogadores. O goleiro Hugo, do Corinthians, que foi o goleiro hoje da seleção brasileira, que falhou, hein? O terceiro gol, venhamos e convenhamos, foi uma bola defensável que o Hugo não defendeu e foi gol. Será que isso pode tirar o Hugo da Copa do Mundo? Uma falha? O Brasil tem mais 2 amistosos em novembro, os 2 últimos do ano. Mais uma data FIFA aí para o torcedor. Tem torcedor que não aguenta mais data FIFA, né? Não suporta data FIFA, só gostaria de ver a seleção brasileira jogando no Mundial, na Copa do Mundo. E o trabalho do Ancelotti? Como que pode ser avaliado? Ou já pode ser avaliado, ou ainda está cedo para avaliar o trabalho do técnico italiano à frente da seleção brasileira? Já tivemos melhoras? Não tivemos melhoras? Tem evolução? Está regredindo? Está cedo para falar? É o time que vai jogar a Copa do Mundo, esse que entrou em campo contra o Japão? Acredito que não. Terá mudanças, ele está testando. Mas nesses testes já fica bem claro, né, para a gente ver quem pode continuar e quem não pode continuar na seleção brasileira. O Mundial está chegando, não falta muito para a Copa do Mundo. E qual é a expectativa que a gente tem da seleção brasileira? Como que esse Brasil, qual é a cara dessa seleção, ou pelo menos o formato que esse time está se desenhando para a Copa do Mundo? Dá para ter esperança no Hexa? Não dá para ter esperança? Está difícil? Dá para confiar no trabalho do Ancelotti, que só está começando? Ou então, calma, devagar, está cedo ainda para poder fazer alguma projeção de título ou não? Né? A gente espera que o Brasil vá bem na Copa do Mundo e ganhe o Hexa, mas com o futebol que vem sendo jogado, está complicado. Logo após o jogo, o GE trouxe aqui uma matéria, né, falando ali também do que o Ancelotti está pedindo equilíbrio da seleção brasileira depois dessa derrota para o Japão. O Brasil que fez um primeiro tempo bom, né, abriu 2-0 e logo depois, no segundo tempo, entre aspas, o apagão, mas essa palavra apagão entrou na moda, depois da Copa de 2014, que eu não gosto nem de falar daquele placar, que a gente já sabe, o apagão. Mas será que esse Brasil tem deméritos para essa virada do Japão? O Japão também, que já tinha empatado com o Paraguai, né? O Japão já havia empatado com o Paraguai também. Temos que dar uma olhada pensando na Copa do Mundo. E se for um clube uma seleção europeia? E quando a gente pegar uma França, uma Alemanha, uma Espanha da vida, o Brasil está preparado para esses jogos? Eu acho que é esse o questionamento que o torcedor está se fazendo. O Ancelotti, ele falou que foi uma boa aula para o futuro, mas foi uma boa aula para a gente saber o que não pode fazer, né, Ancelotti? Não dá para o Brasil cometer esses erros que cometeu hoje, que 45 minutos que podem fazer a diferença. Hoje, contra o Japão, foi um amistoso. Na Copa do Mundo, talvez não tenha uma segunda chance e o Brasil não consiga reverter uma situação tão ruim como essa. A gente vê que o Ancelotti, olhar a matéria aqui do GE, só para dar uma olhada, ele fala, ó, não está tudo bem. Quando a equipe perde, estamos incomodados. Isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre no futebol. E ele falou também, né, o Ancelotti, aqui mais um trecho da fala dele na coletiva. Acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício, ele falou, né, do próprio erro do Fabrício Bruno lá no primeiro gol, estava bem controlado. Depois eu tenho muito claro o que passou. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro, e isso foi o maior erro da equipe. Não acho que a segunda etapa não era boa. Não acho que a segunda etapa não era boa. Repito, o erro afetou demais
completou ali o Ancelotti, falando então, né, a respeito aí da derrota da seleção brasileira. Mas foi o que a gente falou. Hoje era um amistoso, hoje foi teste para jogadores. Na Copa do Mundo, no Mundial, não tem tempo para erro, não tem tempo para testes. Pode ser eliminado e pode custar uma Copa do Mundo. Eu quero saber de vocês aí nos comentários, a gente sempre vai trazer aqui as notícias, né, do mundo do futebol e, claro, manda aí nos comentários. Você acha que o Brasil tem chance de ganhar o Mundial? Está confiante depois dessa derrota? Não digo que inesperada, porque o Japão também tem um bom time, mas é o Japão, não é uma seleção europeia, né? Mas quero saber aí de você, se depois dessa derrota do Brasil, como que está o rumo ao Hexa? Ou o Hexa, mais uma vez, não vem para o nosso Brasil. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu sou Robson, esse é o Placar Mix, onde você fica por dentro das principais notícias do mundo do esporte. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.